Só 10% do Brasil é capaz de entender filosofia. Eu peguei esse dado da última pesquisa sobre analfabetismo no Brasil. Vamos refletir sobre ela um pouco? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Essa notícia saiu no dia 5, há uma semana. Dia 5/5 de 2025. 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Indica a pesquisa, patamar é o mesmo de 2018. Estudo aponta ainda que taxa de analfabetismo é maior entre pessoas com 40 anos ou mais. Brancos são alfabetizados em nível consolidado mais comumente do que negros, indígenas e amarelos. Vamos ler isso aqui e a gente vai comentando, tá? E o que isso tem a ver com filosofia propriamente dita. O Brasil não tem avançado no combate ao analfabetismo funcional. E cerca de 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos eram analfabetos funcionais em 2024, mesmo patamar de 2018, quando foi realizada a edição anterior do Indicador de Analfabetismo Funcional. O levantamento considera analfabeto funcional a pessoa que consegue apenas ler palavras isoladas, frases curtas, ou apenas identificar números familiares, como contatos telefônicos, endereços, preços, etc. Nota, analfabeto funcional, vamos ler isso aqui que está em destaque, é que ele consegue apenas ler palavras isoladas, e portanto não frases complexas, sequer frases, né? Frases curtas aqui, e não frases subordinadas, coordenadas, subordinadas, aquelas subordinadas que a gente aprende no colégio, né? Subordinadas adverbiais, subordinadas substantivos, subordinadas adjetivas, nada disso. Ou apenas identificar números familiares, ou seja, não sabe lidar com estatísticas, nem reconhecer se uma estatística soa verdadeira ou não, ou como ela foi construída. Isso é um analfabeto funcional. O estudo foi coordenado pela Ação Educativa e pela Consultoria Conhecimento Social, co-realizada pela Fundação Itaú, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Beleza. Unesco, Unicef, isso aqui é a autoria do estudo. Parece ser confiável devido a grandes instituições envolvidas, a Unesco, a Unicef, vinculadas à ONU, portanto. Tem alguns bancos envolvidos aqui, mas isso por si só não depõe contra o crédito da pesquisa. Para mapear as habilidades de leitura, isso aqui é interessante, quais foram os critérios, portanto, né? Escrita e matemática dos brasileiros foram ouvidas 2.554 pessoas de 15 a 64 anos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 em todas as regiões do país. Então, uma amostragem de pessoas, portanto, é uma inferência indutiva. A partir de uma amostragem, nós inferimos o conhecimento da população brasileira como um todo. Nada fora do padrão metodológico de como pesquisas assim se fazem, né? Pesquisas não são feitas com toda a população brasileira. É sempre uma amostra, e a partir dessa amostra se infere um percentual de pessoas. Portanto, com sempre margem de erro, né? A margem de erro varia entre 2 e 3 pontos percentuais. Então vamos lá, vamos tentar entender os resultados. São 5 categorias aqui. Analfabeto, rudimentar, né? O alfabeto rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Quando eu disse que só 10% das pessoas são capazes de entender filosofia, estou me referindo aos 10% enquadrados como proficientes. Vamos já ver o que é, né? Mas antes de ver isso, vamos ver outros destaques aqui do levantamento. A proporção de analfabetos funcionais ficou em queda de 2001 a 2009, quando estagnou em 27% e assim permaneceu até voltar a crescer em 2018, indo para 29%. Então, estima-se que na população brasileira, 29% das pessoas sejam analfabetas funcionais, que vão provavelmente aqui, ó, do analfabeto, do rudimentar e do elementar. Pessoas que estão nesses 3 níveis aqui. O percentual de analfabetismo funcional é maior entre pessoas de 40 a 64 anos, chegando a atingir 51% das pessoas com 50 anos ou mais. Então, metade das pessoas com 50 anos ou mais está nesse analfabetismo funcional. Em contrapartida, o maior percentual de pessoas funcionalmente alfabetizadas se encontra nas faixas de 15 a 29 anos. São 84%, e 30 a 39 anos, 78%. Mas veja, funcionalmente alfabetizadas não significa proficientes. Provavelmente elas estão aqui entre o intermediário, né? No intermediário e o elementar aqui. Estou considerando o elementar como uma fronteira entre o analfabetismo funcional e aquele funcionalmente alfabetizado. A desigualdade também se mantém no aspecto racial e de maneira drástica. Em 2024, 40% dos que se declararam brancos foram considerados alfabetizados consolidados, intermediário ou proficiente. Então aqui já mudou a categoria. Alfabetizado consolidado
é diferente de funcionalmente alfabetizado. Entre os pardos e pretos, apenas 31% estavam na mesma categoria, e 19% de amarelos e indígenas. Em uma tendência já observada nos anos anteriores, as mulheres ficam, em média, em patamares superiores aos dos homens. 73% das mulheres são consideradas funcionalmente alfabetizadas, enquanto a proporção 69% entre os homens. Então, mulheres são mais alfabetizadas que homens. O levantamento conclui que a alta taxa de alfabetizados entre os mais jovens evidencia o efeito positivo das políticas de inclusão e valorização da escola para crianças e jovens realizadas nas últimas 2 décadas. Já que brasileiros dentro deste recorte de idade são os que se beneficiam das políticas de inclusão massiva da população de escola. Beleza. Mas aqui, embaixo, ele diz um pouco mais sobre o que é o analfabetismo funcional. E por isso que eu queria pular para cá. O analfabeto funcional consegue identificar algumas palavras isoladas, ler frases curtas e diretas, mas não consegue compreender frases longas ou construções textuais mais complexas. Vamos ficar aqui. O analfabeto funcional, quando ele vai estudar filosofia, ele no máximo consegue ler textos curtos desses veiculados em redes sociais como Instagram, como Twitter, no próprio YouTube, né? Tem a parte do YouTube que é textual. Portanto, textos que são assim podem até veicular algum conteúdo filosófico, mas se tenta colocar um nível de profundidade maior, esquece. 30% da população não vai entender. Tá. Ele também tem uma baixa compreensão dos números, podendo apenas identificar dígitos familiares de alguma maneira. A categoria é formada de soma de analfabetos e alfabetizados rudimentares. Beleza. Então, já a pessoa alfabetizada em nível elementar tem uma compreensão maior do que a analfabeta funcional. Veja, maior do que a analfabeta funcional, mas ainda bastante limitada. Vamos ver se ela é capaz de entender filosofia. Ela é capaz de selecionar uma ou mais informações em textos de extensão média e consegue resolver problemas com operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, e números de ordem do milhar. Ou seja, textos de extensão média. Dá para ela ler um livro de filosofia? Não dá, porque livros de filosofia não têm extensão média. Não ser raríssimas exceções, como a carta sobre a felicidade do Epicuro, por exemplo, tem pouquíssimas páginas. Sei lá, não consigo imaginar outro. Até o manual do Epiteto é mais extenso que isso. Então, uma pessoa que não é analfabeta funcional, ela está no nível elementar, ela também não consegue ler filosofia. Possivelmente ela não consegue acompanhar uma aula de 1 hora, de 2 horas, e acompanhar o raciocínio inteiro. Porque uma aula de 1 hora, 2 horas, certamente dá um texto não médio, né? Um texto mais extenso. Por fim, os alfabetizados em nível consolidado estão nas categorias de intermediário e proficiente da escala utilizada. Uma pessoa no nível intermediário é capaz de identificar informações em textos diversos e até consegue resolver situações matemáticas envolvendo percentagem e proporção. Então, o nível intermediário consegue identificar informações em textos diversos. Beleza, já começa a ser capaz de comparar informações. Mas aqui nada diz sobre a quantidade de texto ou a complexidade do texto. Vamos para proficiente. A proficiente, além de possuir as mesmas capacidades de uma pessoa com alfabetização intermediária, ainda elabora textos de maior complexidade. Só aqui foi mencionado complexidade. E interpreta tabelas e gráficos mais complexos. Uma pessoa nessa categoria está apta a resolver situações de problema em contextos diversos que envolvem diversas etapas. É só essa pessoa que consegue acompanhar um raciocínio longo, com argumentos, contra-argumentos, comparar fontes, lembrar de um texto muito longo que esteja lendo e, portanto, ali hierarquizar informações. E proficiente são 10% da população. Vamos fazer um teste aqui? Esse teste só para efeitos de curiosidade. Eu peguei aqui os livros mais vendidos da Amazon. Eu fiz um vídeo sobre os livros mais vendidos, vou colocar aqui caso você queira ver. Estão entre os mais vendidos. De filosofia, claro. Assim Falou Zaratustra, O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, o livro 7º, da República, do Platão, e As Confissões, do Agostinho. Também está lá o do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, que eu não peguei aqui. Mas sei lá, vamos pegar o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Vamos pegar uma página aleatória, vamos lá. Essa. Vamos lá. Não acertou, na verdade, aquele que lhe atirou a expressão vontade de existência. Tal vontade não existe. Pois o que não é, não pode querer. Mas o que se acha em existência, como poderia ainda querer existência? Apenas onde há vida, há também vontade. Mas não vontade de vida. E sim, eis que te ensino, vontade de poder.
Muitas coisas são mais estimadas pelo vivente do que a vida mesma, mas no próprio estimar fala a vontade de poder. Eu li 3 frases. 3 frases. Aqui tem uma carga abstrata absurda. Tem um conceito de existência, tem o conceito de vontade, tem o conceito de vontade de poder e tem um argumento. Pois o que não é não pode querer, mas o que se acha em existência, como poderia ainda querer a existência? Isso é um argumento. Pessoas com nível abaixo do proficiente não conseguiriam entender isso aqui. Percebe? Não conseguiriam entender isso aqui. Pessoas proficientes teriam que passar um tempo lendo isso. Imagina outras pessoas. Vamos pegar outro livro dos 10 mais vendidos. Vamos pegar As Confissões do Agostinho e vamos pegar aleatoriamente aqui também. Tá aqui. Aí no livro 8, numeração 15. Daí, a conversa resvalou para as comunidades monásticas, as condutas de vida que carregam teu doce cheiro e os desertos fecundos de ermitões de que não tínhamos conhecimento. Havia um mosteiro repleto de bons irmãos fora dos muros de Milão, mantido por Ambrósio, e não sabíamos. Aquele homem continuava falando e nós calávamos atentos. E aí lhe ocorreu contar que não sei em que época, mas certamente entrevire numa tarde em que o imperador estava presenciando os espetáculos de circo. Ele e 3 colegas seus saíram para passear nos jardins contíguos às muralhas e ali por acaso se separaram em duplas. Ele com um deles e os outros 2 também se afastando juntos. Estes, vagueando, entraram em um casebre, onde moravam uns servos teus pobres em espírito, a quem pertence o reino dos céus, e lá encontraram um livro em que estava escrita a vida de Antão. É um parágrafo. Quem consegue se lembrar do início desse parágrafo? Quem consegue se lembrar que tudo começou com: daí a conversa resvalou para as comunidades monásticas, as condutas de vida que carregam teu doce cheiro, os desertos fecundos de ermitões de que não tínhamos conhecimento. Só consegue reter na memória essa informação quem é proficiente em leitura. Quem não é proficiente em leitura, chega no final do parágrafo e não consegue lembrar do início do parágrafo. Não é nem chegar no final do capítulo e lembrar do início do capítulo. Não consegue lembrar do início do parágrafo. Portanto, seria muito difícil entender esse livro. Vamos pegar aqui, esse aqui eu não vou pegar aleatoriamente não. Vou pegar o livro 7º, que é o livro que as pessoas leem, né? Quando leem, que é a Alegoria da Caverna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Livro 7º. As pessoas acham que o livro 7º, que trata da Alegoria da Caverna, pode ser lido de modo autônomo. E muito professor, que costuma ser não tão honesto assim, tira daqui a Alegoria da Caverna e acha que ela tem ensinamentos e lições que são dissociáveis do livro, como se isso aqui não tivesse inserido num todo. E faz o erro fundamental de interpretação de texto, que é retirar de contexto a parte do todo. E trata isso aqui como se aqui fosse uma lição de moral barata que todo mundo poderia descontextualizar. Então, não é proficiente alguém que interpreta a Alegoria da Caverna sem falar sobre o que é o livro como um todo. Estou devendo a vocês um vídeo sobre o mito da caverna à luz do livro como um todo também. Então, dificilmente uma pessoa que não é proficiente em leitura conseguiria ler isso aqui e explicar isso aqui. Tem professor e professora que não é proficiente em leitura e engana muitas pessoas só porque tem a capacidade de falar e impressionar. Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Então, por exemplo, pega aqui o capítulo 19, do Principado Civil. Entretanto, tomando em consideração o outro caso, aquele em que um cidadão comum se torna príncipe de sua pátria não por crueldade ou qualquer violência intolerável, mas pelo favor de seus concidadãos, que se pode chamar de Principado Civil, e para chegar a ele não é preciso nem toda virtude nem toda fortuna, mas especialmente uma astúcia afortunada, digo que se ascende a tal principado ou com o apoio popular ou com um dos poderosos. Essa é uma frase que leva 10 linhas. Quem é o sujeito dessa frase? Essa frase começa com uma conjunção, entretanto. Portanto, ela se contrapõe a uma ideia anterior, possivelmente a que termina um capítulo anterior. Quantas pessoas seriam capazes de identificar essa relação entre ideias? Certamente não uma pessoa que está fora do nível proficiente. Percebe? Como é difícil entender filosofia quando você sai dos discursos persuasivos de professores que parecem sábios, que parecem inteligentes. Quando você tenta, como sempre se propôs do início, né, pensar com a própria cabeça. E pensar com a própria cabeça é pensar a partir das ideias dos filósofos.
Uma educação que não te prepara para ler de fato os filósofos, ela quer que você fique escravo eternamente de um professor te explicando os livros. Percebe? Essa reflexão que eu queria fazer aqui com vocês. Quando eu, e aí eu vou falar da minha proposta, do modo como eu entendo a filosofia. Quando eu preparo a minha escola de filosofia, o núcleo de formação filosófica, acho que uma ideia assim, motivadora de como aquilo se organiza é: não se aprende filosofia num curso. Filosofia não se aprende num curso. Primeiro porque filosofia não é só decorar assuntos. Segundo porque filosofia requer muitas habilidades que não são só os livros de filosofia. E essa pesquisa aqui só reforça esse meu ponto. Querer ensinar filosofia para alguém no país que a gente vive, sem querer ensinar também, concomitantemente, a essa pessoa outras habilidades para que ela consiga, de fato, caminhar por conta própria, é quase como um engodo. É quase como uma promessa mentirosa. Percebe? É por isso que o núcleo de formação filosófica não tem só um curso de filosofia, tem mais de 15. Agora tem mais de 16, a gente acabou de terminar o Filosofia da Mente. E não tem só curso de filosofia. Tem curso de literatura, de argumentação e interpretação de texto. Tem curso de como ler livros dos filósofos. E tem os cursos de filosofia, né? Então as trilhas de técnicas de estudos, as trilhas de pensamento crítico, de literatura e de filosofia. É assim que o núcleo é organizado. E eu acredito nisso profundamente porque o nosso país tem uma dificuldade tremenda. E olha, veja só você, não é vergonha alguma dizer, puxa, falta que eu aprenda técnicas de leitura. Não é vergonha nenhuma, tá? O que é vergonhoso, preste bem atenção, é você mentir para você mesmo e mentir para as pessoas ao seu redor que você tem uma habilidade que você não tem, que você conseguiu ler um livro que você não conseguiu ler, que você tem, né, um certo posto que você na verdade não tem. Vitor, mas, puxa, o que importa mesmo é parecer inteligente. Alguém poderia objetar, como se fosse num diálogo platônico, né? Platão que adora colocar essas perguntas para alguém defender e para o Sócrates contra-argumentar. Tipo na República, em que ele coloca: é melhor ser injusto do que justo, desde que você não seja pego. Alguém poderia objetar e dizer assim: Vitor, é melhor parecer inteligente do que ser inteligente, porque dá menos trabalho, desde que você não seja pego. É melhor. Eu sei que tem muita gente que parece inteligente, porque parecer inteligente é só sinalizar algumas coisas, principalmente estéticas, né? E retóricas. Por exemplo, botar um cachimbinho, né? Botar um óculinho, botar uma barba, se você for homem, passar uma ideia de sério, ou séria, de sábio, de pessoa que nunca ri, de pessoa que nunca falha, de pessoa que fala palavras que quase ninguém entende, de pessoas que têm referências que quase ninguém tem, decorando só e não entendendo. Dá para fazer isso. Muita gente faz isso, na internet e fora da internet. Só que veja, primeiro que isso é desonesto. Uma pessoa assim não convive bem consigo mesma. Como diria Platão, a sua alma está plenamente desorganizada e podre por dentro. E dois, eu diria que não no sentido jurídico, mas no sentido social, isso é um crime contra um país que já é tão carente em educação, que precisa tanto de pessoas, e não só professores como eu, mas pessoas interessadas no assunto e que propaguem esse assunto por aí. Eu diria, inclusive, que essa é uma missão existencial e não uma missão jurídica obrigatória de quem gosta de filosofia. Se aprofundar, identificar as próprias falhas, ir atrás de sanar essas falhas e ajudar as pessoas ao redor a sanar essas falhas também. Outro dia, numa mentoria não, grupo de estudos, chamado Círculo de Reflexão Filosófica, que eu abri na última turma do Núcleo de Formação. Uma pessoa, professora, não vou dizer o nome, obviamente, porque ela não me permitiu, disse assim: Vitor, às vezes eu fico pensando, por que as pessoas não entendem o que eu vejo ou não veem o que eu vejo? Por que as pessoas não veem o que eu vejo? E eu falei assim, olha, ela já tinha falado que era marxista e cristã. Dá uma resposta bastante material, como o marxismo gostaria. As pessoas não veem o que você vê porque as pessoas são semi-alfabetizadas. As pessoas no seu país não entendem o que você entende porque as pessoas são semi-alfabetizadas. Essa é a resposta material, entende? Eu poderia dar uma resposta, né? Não, porque elas não querem, porque as pessoas são vulgares, porque as pessoas são rasas. Não, materialmente falando. Porque você vive num país em que as pessoas são semi-alfabetizadas e que apenas 10% das pessoas são proficientes, capazes de ler textos complexos e, portanto, entender argumentos complexos. Isso não é para que você se sinta arrogante e superior a todas as outras pessoas, é o contrário. É que você veja a urgência de assumir essa missão existencial da qual eu estou falando, de ajudar as pessoas. Não só sendo professor de filosofia, mas ajudando as pessoas a entender
explicando mais uma vez, dando mais acesso, trazendo elas para o campo da filosofia com outras vias, não só com livros, mas com filmes, com músicas, com conversas, sabe? Se você acredita que o mundo seria melhor com mais filosofia de qualidade, e não filosofia retórica e charlatã, pura aparência, né, para afagar os egos das pessoas, então você deveria pensar nessa pesquisa e nessa constatação como uma missão. Há muito trabalho a ser feito. O trabalho contra o charlatanismo, o trabalho contra a superficialidade, o trabalho contra o fanatismo, o trabalho contra o analfabetismo está só começando. É nosso dever lutar contra isso. Queria saber o que você está sentindo depois dessa pesquisa. Coloca aqui embaixo. E não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.